Será que a astrocartografia pode indicar o caminho de sucesso de um dos maiores jogadores de futebol do mundo? O vídeo de hoje será a análise na prática da astrocartografia do jogador Neymar Júnior. Fica comigo! Olá, eu sou Marcos Teles, astrólogo, especialista em astrocartografia e astrolocalização, que é o ramo da astrologia que estuda os deslocamentos baseados nas energias do seu mapa astral. E eu ajudo você a encontrar o seu lugar no mundo. Você também pode me seguir no Instagram que aparece aqui embaixo. Lá eu posto conteúdos toda semana para você que quer saber mais como as suas energias se distribuem pelo mundo através da astrocartografia. E antes de começar o vídeo, eu já peço aqui o seu like, que se inscreva também no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos à análise. Então, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então da astrocartografia do Neymar. Bom, o Neymar acho que dispensa um pouco apresentações, mas a gente quer saber aqui, focar na influência da localização sobre a carreira do Neymar. Entender se a astrocartografia pode traçar então aquele caminho de sucesso do jogador de futebol, de um dos maiores jogadores de futebol do mundo. E eu vou focar aqui a análise, obviamente, na carreira dele. Eu não vou analisar o mapa sobre o foco de personalidade ou qualquer outra coisa, senão a carreira dele baseada na ideia dos deslocamentos. Bom, entender como as energias se direcionam as pessoas pelo mundo. Bom, o Neymar, como todos sabem, é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade. Ele foi revelado pelo Santos em 2009. Ele conquistou vários títulos nessa época da Copa do Brasil, Copa Libertadores 2 vezes, ganhou o prêmio de melhor jogador da América do Sul na época em 2011, 2012. E em 2013 ele foi vendido para o Barcelona Futebol Clube, em Barcelona. Conquistou ali a Liga dos Campeões de 2015, né, 2014-2015, onde foi, eu diria, o auge da carreira dele. Bom, em 2017 ele foi transferido para o Paris Saint-Germain na transferência mais cara da história, custando 222 milhões de euros. Bom, mas o que o mapa do Neymar pode falar sobre a carreira dele e depois, consequentemente, na astrocartografia? Bom, o Neymar, a gente consegue os dados do Neymar, na verdade, através de um site que chama AstroDataBank, que é um site que reúne os dados de nascimento de diversas pessoas pelo mundo, pessoas de importância e projeção mundial. E no caso do Neymar, a hora do mapa é sempre feito um trabalho de ajuste de hora do mapa baseado nos eventos da vida dele, né? Então a hora exata a gente não sabe, mas o mapa baseado no ajuste de hora diz que ele teria nascido às 2h15 da manhã, ou seja, ainda de madrugada. E a gente vai ver que todo esse mapa bate, essa hora, né, do ascendente bate com a ideia do mapa dele. Bom, segundo esses dados, então, o Neymar teria nascido no dia 5 de fevereiro de 1992, às 2h15 da manhã, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. E a gente pode perceber, a primeira coisa, é que o mapa do Neymar tem um ascendente em Sagitário, tá? Bom, ele é festeiro, né? Ele gosta de bastante festas, né? É bem típico do ascendente Sagitário. Também esse corpo magro é bem típico de ascendente Sagitário. Ele tem o ponto que a gente deve focar aqui, a ideia é essa lua no fundo do céu. Ele tem uma lua em peixes no fundo do céu. Essa lua em peixes dá a ideia de encantamento, tá? De até um pouco de busca meio que inconsciente por uma espiritualidade, uma coisa maior. Tá? Mas acho que no caso da carreira dele fala muito desse encantamento que ele consegue trazer para as jogadas dele, né? Ele também tem muito destaque sobre um Júpiter na casa 10, né? A casa 10, vamos lembrar, a casa da carreira, tá?
e então põe força no planeta, né? Todos que estão na casa 10 têm força. No caso da carreira, ele é o ator daquela área da vida, daquele palco que é a carreira, né? Então esse Júpiter é um Júpiter em Virgem, é um Júpiter que está em exílio, né? Ou seja, em exílio é uma condição do planeta quando ele não se expressa da melhor maneira, mas ainda assim é um Júpiter muito proeminente e muito benéfico, né? O Júpiter dá sempre abertura para a carreira, né? Esse Júpiter em Virgem também fala que a expansão dele se dá de uma maneira mais virginiana, muito crítica, né? Mas ele possivelmente ele aplica isso nas jogadas dele. Deve ser uma pessoa muito que treina muito as suas jogadas até ficar perfeito, né? Perfeccionista, provavelmente com essa ideia. Também já mostra que a carreira dele tinha uma ideia internacional pelo próprio Júpiter estar na casa da carreira. Mas também temos que observar aqui que além do Júpiter temos um meio do céu em Leão, né? Então, o Sol é quem responde aqui um pouco pela carreira dele. Bom, a gente tem o Sol e a Lua forte, mas a Lua acaba sendo, nesse contexto, um pouco mais forte, porque ele nasceu à noite, então a Lua ali é a senhora da noite, no caso. Tá? E ela, por estar num ponto angular, que é o fundo do céu, angular é quando o planeta está num dos ângulos aqui, né? Ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. Ela ganha força, né? Então a gente vai ver que ela é realmente muito importante na carreira do Neymar, mais importante que o próprio Sol. Tá? E um último ponto que eu queria mostrar para vocês é o Quirón, né? Então o Neymar tem um Quirón retrógrado em Leão ainda na casa 9, né? O Quirón na casa 9 ele sempre vai falar dessa busca, talvez por essa vivência no internacional, tá? Mas lembrar que o Quirón é sempre a ferida, né? E a ferida, no caso dele, é uma ferida de ego, né? O Quirón Leão pode falar nessa ideia de ego, de estrutura, de centralização, tá? Embaixo do corpo pode falar de coluna, a gente vai ver essa ideia no mapa. Então vamos guardar aqui a ideia do Júpiter e da Lua como os principais planetas que vão focar aqui na ideia dos deslocamentos. Para terminar, eu cito aqui a ideia da casa 2 dele bem cheia. A casa 2 é a casa dos talentos, né? Então tem a Vênus ali, Urano, o Marte e o Netuno. Ele tem o Marte em Capricórnio, que é um Marte muito trabalhador, né? Muito focado, né? Então mostrando que os talentos dele são originais, são bem quistos e que ele tem muita força para colocar essa ideia. O Netuno ali ressalta a ideia do encantamento nas jogadas dele. Bom, e ele tem um ótimo aspecto aqui com o Júpiter que está aqui no céu. Então esse trígono que se forma aqui entre os planetas da casa 2 e o Júpiter. Quando a gente traz isso para o mapa de astrocartografia, se você ainda não viu isso, né, tem aqui uma playlist só sobre isso, o canal é só sobre isso, né, sobre a astrocartografia. Se você não viu, aproveita e maratona aqui, vai aparecer no card aqui em cima. Bom, o mapa de astrocartografia mostra exatamente esse contexto desses dois planetas sobre o Brasil. Então a gente pode ver que aqui sobre o Brasil ele tem a Lua no fundo do céu passando sobre Belém, Brasília, aqui o interior de São Paulo, bem pertinho dele, onde ele nasceu, ele se desenvolveu aqui no Santos. Também Curitiba, aqui um pouquinho para o sul. E ele tem também esse Júpiter, que é muito ativo na carreira dele, aqui no Nordeste brasileiro, aqui passando bem pertinho de Recife. Ele também tem o Sol no meio do céu, no fundo do céu, na verdade, sobre a América do Sul. Então a gente pode ver aqui bem, ainda sobre o Brasil, Manaus, né? Mas também Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Tá? Ele tem também, a gente pode observar aqui o Quirón, que a gente falou, meio do céu aqui, sobre a costa pacífica da América do Sul. Bom, também sobre a Europa a gente pode perceber que a princípio, muito interessante, ele não tem linhas angulares, né, que são as linhas justamente da astrocartografia. Mas quando a gente abre o mapa com aspectos, analisando aquelas linhas internas do mapa, a gente vai ver que aparece muito mais linhas para a gente analisar. Bom, então sobre o Brasil, como a gente falou, ele tem essa Lua em Peixes, que é o principal luminar do planeta dele, é o planeta mais importante entre o Sol e a Lua, que dá destaque. Lembrar que a Lua é sempre a senhora da noite, é um luminar, é um planeta de destaque.
tá? E ele vai passar então aqui bem nesse interior aqui do Brasil, tá? Isso vai ajudar bastante ele na carreira, né? Dá destaque, assim como a Lua na noite é um destaque. Bom, também observamos então o Júpiter sobre o Nordeste e o Sol aqui sobre a América do Sul, como falamos. E de fato, perto de onde ele mora, em Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo, ele nasceu, na verdade, nasceu, a gente tem então aqui o efeito da Lua no fundo do céu. Lembrar que a Lua, ela tem, na verdade, toda a linha de astrocartografia dessa angular, ou seja, que é o planeta mais o ângulo, ela tem uns 300 km de raio de ação, tá? E aqui a gente está falando de no máximo 50 km. Aqui a escala não apareceu aqui, mas é mais ou menos uns 50 km entre a linha marcada aqui e a cidade natal. Então a gente pode ver aqui tanto Mogi das Cruzes quanto Santos, que é onde fica o Santos Futebol Clube aqui. Bom, Neymar ele teve então essa forte influência do mapa, né? Nasceu à noite, como falamos, e ele passa por esse eixo. Mas nada aqui mostra o deslocamento a curto prazo, né? Ou seja, a curta distância, né? Então a gente recorre a uma outra técnica dentro da astrolocalização, que é o espaço local. O espaço local, não cabe aqui descrever a técnica, mas a ideia é que projeta então a partir de onde ele está, e a partir de onde ele nasceu, no caso aqui em Mogi das Cruzes, a direção dos planetas na rosa dos ventos, vamos dizer assim. E ele mostra então exatamente o deslocamento do Neymar de Mogi das Cruzes para São Vicente. E isso foi feito durante a infância dele, né, em que ele se deslocou ali para aquela cidade vizinha a Santos, né? E depois ele acabou entrando para as categorias de base do Santos, ainda com 13, 14 anos, tá? Aqui é importante entender que nessa técnica é importante a direção e não necessariamente passar em cima. A linha passa de Júpiter, que é justamente o planeta da carreira, passa em cima de São Vicente e ali em direção a Santos, tá? Então mostrando que esse deslocamento tinha muito a ver com a carreira dele, né? Que ele acabou fazendo de maneira inconsciente, são as energias dele. Bom, pouca gente sabe, mas o Neymar já teve na Espanha antes do Barcelona Futebol Clube. O Neymar fez um estágio aos 14 anos, uma espécie de um estágio no Real Madrid, tá? Então no time ele foi aprovado nas categorias de base, tá? Na equipe, ele chegou a ser registrado na Federação Espanhola de Futebol, tá? O Santos pagou cerca de R$1 milhão para manter o jogador lá, para que ele permanecesse mais. O clube achou que não valeria a pena manter o Neymar. E a gente pode perceber que sobre Madrid a gente tem exatamente a ideia do Sol, que é o regente da carreira, com um trígono, que é sempre um aspecto fluido, tá? Com o meio do céu, que fala de carreira também, né? Então, nesses pontos aqui ele teve essa abertura de carreira. Mas é lembrar que o Sol não é o planeta mais importante da carreira dele, é a Lua, né? Então, que realmente aqui ele teve uma abertura, foi importante, mas ele acabou não ficando por lá. Na América do Sul, então, ele voltou, em 2009 começou a carreira dele, foi revelado pelo Santos, mas ele já estava nas categorias de base, né? Ele entrou digamos, no time de elite, né, ali do Santos, e durante esse período, em 2009, 2013, ele conquistou vários títulos dentro do Brasil e na América do Sul, importante, né? Incluindo a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Ganhou 2 vezes o prêmio de melhor jogador sul-americano, 2011 2012, o melhor gol mais bonito do ano, também, em 2011. E em 2013 foi protagonista da Copa das Confederações aqui pela seleção brasileira, né? Então do Santos também e pela seleção brasileira, né? A gente aqui pode certamente entender que os jogos em que ele tinha mais destaque, provavelmente melhor empenho, melhor desenvolvimento ali no jogo, né? Provavelmente nos jogos em que aconteciam nesse eixo de São Paulo, Brasília, tá? Ou até Belém. Tá? Mas de uma maneira geral, no Brasil ele tem muitas energias positivas. A gente também pode analisar um episódio aqui pela astrocartografia muito interessante, que foi a Copa do Mundo da FIFA em 2014, quando foi no Brasil. Em 2014 o jogador ele
ainda um pouquinho antes das quartas de final, ele teve um jogo muito importante no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde passa a linha de lua, contra Camarões, em que ele fez uma goleada e teve um destaque muito importante no jogo. Foi um jogo muito importante ali para aquele campeonato. Mas também houve um jogo também importante em Recife, pelas quartas de final, contra a Colômbia. E nesse jogo, o Neymar teve sim um destaque que Júpiter no meio do céu promete, porém o destaque não foi como esperado. Ele saiu com uma grave lesão na coluna na época, devido a uma jogada com um adversário colombiano, né? E o que a gente pode ver de muito interessante é que sobre a Colômbia passa justamente a linha de Quirón no meio do céu. Então Quirón, a gente falou lá, era a ferida, né? E a ferida onde? Já que é um Quirón em leão, é na coluna, que é justamente uma das energias que o leão fala, né? A ideia central da coluna. E também a ideia da ferida, né? Que foi ali a manifestação prática daquilo, né? Então mesmo ele estando sob uma linha de Júpiter, ele teve uma questão dessa ferida. E é lembrar que também esse Júpiter, por estar em Virgem, está ali, então, como nós falamos ali no exílio, ele traz a ideia do Júpiter não trabalhar bem, né? O Júpiter ser intermitente, não ser desajustado, né? Apesar de ser benéfico, é um tanto desajustado, né? Mas é interessante como a Colômbia ali se manifestou com o Quirón, né? Tanto na ideia da ferida quanto na ideia de leão. Bom, um outro episódio que a gente pode também olhar pela astrocartografia foi a expulsão dele na Copa América em 2015. Neymar foi expulso, pegou uma suspensão de 4 partidas por uma conduta antidesportiva num jogo que ocorreu em Santiago do Chile. Essa conduta antidesportiva, se eu não me engano, ele se recusou sobre uma jogada, aceitar o que o juiz determinava, pegou a bola com as mãos e segurou a bola ali, e ele por isso foi expulso. Essa é a ideia também de Quirón, né? Já que é uma ferida no ego, né? Ele já tinha ali uma projeção e de alguma maneira se sentia injustiçado ali no direito de catar a bola e evitar a partida, né? Então isso é exatamente um Quirón, uma expressão negativa de um Quirón no meio do céu, que fala de carreira, tá? Mas ali no jogo, passando ali em Santiago do Chile. Então realmente jogos na Colômbia, os jogos ali ao longo do Chile, do Peru, de alguma maneira, nunca são muito positivos para o Neymar, justamente porque as energias para aquele canto da América do Sul não são as melhores para ele, né? Tanto é uma aplicação interessante porque tanto ocorre quando ele está no local, quanto ocorre pela relação do laço energético, né? Como no jogo lá, então, do Recife, voltando aqui à ideia, né? Ele entrou em contato com a linha de Quirón através do jogador da Colômbia, né? E não estando na Colômbia, mas mesmo assim tinha influência pela pessoa que estava ali, né? Então percebe que até a Colômbia, durante esse período, foi aqui uma pedra no sapato de Neymar. Mas e o Barcelona, né? Então, em 2013, então, ele foi, depois de um bom destaque aqui na América do Sul, né? Ele teve ali a oportunidade de jogar, então, de ser contratado ali pelo Barcelona Futebol Clube. E o Neymar, ele, como a gente falou, ele não tem linhas angulares sobre a Europa, que são as linhas mais fortes, mas existem as linhas de aspecto, que também são muito poderosas, porém mais específicas. E a gente pode perceber que a linha da Lua, num sextil com o ascendente, o sextil é um aspecto maior que ele é benéfico, ele é venusiano, ele é positivo, né? Ele sempre traz um benefício. Tá? Essa linha da Lua vai passar justamente sobre Barcelona, né? Onde fica o Barcelona Futebol Clube. E justamente são nesses detalhes que vão morar a graça aqui da astrocartografia, né? Então, essa ideia do jogo em Barcelona foi o que atraiu ele. E a gente pode perceber uma coisa interessante. Durante a estada dele no Barcelona,
ele conquistou um importante campeonato, eu diria o mais importante campeonato europeu, que é a Liga dos Campeões da UEFA, em 2015, aí, já pelo Barcelona Futebol Clube. E a gente pode perceber que foi ali a consagração dele como jogador na Europa, e que a linha da Lua, aquela que passava em Barcelona, continua sobre Berlim, tendo ali próximo também uma outra lua de aspecto com o meio do céu sobre Berlim, né? Então mostra ali bem claramente que essa lua ela direciona muito do deslocamento do Neymar pelo mundo e mostra os pontos onde ele tem mais sucesso na carreira dele. Mesmo tendo Júpiter lá na casa 10, não é o planeta mais influente, o planeta mais influente é a Lua, no caso para ele. Bom, então aqui o atacante conquistou então o título ao lado do Messi e de Suárez. Também dividiu ali os palcos com o craque argentino e o Cristiano Ronaldo. Então foi de fato ali a consagração da carreira dele no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Mas e o Paris Saint-Germain, né? Já que se a gente olhar ali para trás, a gente não vê... Vamos voltar aqui no slide. A gente não vê que sobre Paris na astrocartografia não tem linhas, né? Ele é bem neutro, vamos dizer assim, né? Então o que acontece ali sobre Paris? Quando a gente lida então com os deslocamentos mais curtos, e ele estava justamente em Barcelona, a gente pode usar de novo o espaço local, né? E o espaço local vai mostrar que o deslocamento dele de Barcelona para Paris foi de novo colocado ali pela Lua, né? Então a Lua direcionou ele de novo de Barcelona para Paris, né? Então nessa transferência, que foi a transferência mais cara da história, mais milionária, né, por 222 milhões de euros, né? A gente verifica que é a Lua que faz esse direcionamento na carreira de Neymar, né? Bom, eu acho que essa análise curta dá para mostrar o quanto a astrocartografia é efetiva e quanto ela pode mostrar o direcionamento profissional de uma pessoa, né? Então, se a pessoa tem a promessa no mapa, isso é importante. Ele tinha uma promessa de carreira internacional. É claro que ele tem todas as questões que ele ainda precisa lidar no mapa dele, né? Nós estamos julgando esse mérito aqui. Mas entender que tanto a Lua quanto o Júpiter foram muito importantes na carreira dele, né? Será que o Neymar sabe disso? Deve ser muito interessante de saber. E aí, gostou dessa análise? Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você gostou, aproveita e envie esse vídeo para algum amigo, alguma amiga que vai gostar de ver na prática como a astrocartografia pode mostrar as suas energias pelo mundo. Se você ficou com alguma dúvida, eu também vou adorar responder lá no direct, lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo de novo aqui embaixo. Bom, que todos os seus destinos sejam incríveis. Por hoje é isso, até a próxima, tchau!